Ela é Antônia, né? Ela é Luiz Antônia. E ela é Maria. Não tem importância. Eu vou dar uma colher de chá. Isso aqui se chama colher de chá. Isso aqui se chama generosidade do professor. Não preciso ser generosa. Então, não era para saber de cor, não. A folhinha em branco começa agora. Não tem problema. Começa a escrever. Coloquem na ordem. Isso, a folhinha em branco que você receber. Coloquem na ordem. Alguém não manda. Ah, você tem folhinha em branco para elas? Eu tenho. Ela não tem. Eu tenho. Tira esse meu tamanho. Aqui. Também tem. Maria. Você tem? Isso. Se tiver sobrando uma. Tá tudo na mudança. Então, a primeira 1 hora vai ser de pequenos testes de conhecimento, memória, tá? Então, daqui a 3 meses vai se repetir. Só estou falando, eu não vou botar na lousa. Hoje eu vou botar porque vocês ainda não têm o conhecimento. Mas eu confio, vai dar certo. Vai dar certo. Eu botei fora de ordem para vocês botar na ordem. Tá. Você conseguiu já? Ah, eu já tenho aqui. Acredite, para mim é muito difícil botar isso fora de ordem. Quer que eu leia para você? Ó, aqui está escrito quer ter. Aqui está escrito Yesod, Gerucha, Chesed, Netzah, Od, Tiferet, Bina, Malchut, Chokhmah. Pode pôr dentro da bolinha mesmo? Mas ó, vai preenchendo de pequenininho que vai ter muita coisa. Não. Vai ter que caber dessas bolinhas aí. Fora, Ah, meu, pode ser fora, pode ser dentro da bolinha, contanto que vocês coloquem. Se tiver errado, qual o problema, Fia? Você tem que errar para acertar. Calma, não vou arrancar seus cabelinhos loiros por causa disso. Não vou. Eu sempre. A cada 3 meses vocês vão passar por isso, para vocês mesmos saberem. É importante que vocês saibam onde vocês estão. Alguém ali, ó, já até fez, já parou, tá de boa. Vou continuar ali a aula. Vai colocar os planetas também? Já, já. É que assim, tô esperando todo mundo copiar direitinho. Quando todo mundo copiar, fala sua parte. Mas vai me entregar assim que acabar. Coloca o nome. Não vai ficar com você. Cada um anota o seu nome na folha. Isso, anota. Gente, ó, não vou validar nada. Não é isso. Eu só quero que vocês coloquem para vocês, porque no final de um ano eu vou dar isso para vocês verem qual a evolução de vocês. Tá? Entra agora, pode entrar aí também. Estás atrasada? Tem a folhinha em branco, mano? Tem. Então começa a preencher que mamãe vai apagar. Não põe seu nome na folha. Para preencher bonitinho no vazio. A gente estudou tanto. Põe o nome na folha, viu? Muito chique. Não era para estudar. João no cantinho, cara. Tá bonito, tá bonito. O importante é vocês fazerem, colocar. Isso. Acreditem em vocês ou não, daqui a um ano tudo isso vai estar totalmente em hebraico e vocês vão escrever em hebraico comigo. Vocês vão. Vai estar bonitinho, eu vou ensinar os palitinhos pra vocês direitinho. Tem gente que olha pra minha cara ali e fala, quanta confiança eu tenho.
Eu tenho. Sou a rainha da confiança. Então, ó, enquanto os outros não terminam, vou colocando aqui os planetas. Como não sei se vocês se viram, tá? Lembra que esse daqui e esse bonito aqui não tem planetas por pilar. Tá? Eu vou colocar apenas por Partzufins. Então são os Partzufs que é necessário só para vocês terem uma noção de como chegar lá. Porque existe os 12 signos do zodíaco e existe então 10 bonitinhos planetas. Certo? Então vamos lá. Eu vou botar aleatório. De novo. Vamos lá. Acho que a parte mais difícil vai ser transformar isso em personagens da Cabala. Né? Personagens bíblicos. Mas Saturno... Não morre antes da hora. Vocês vão colocar bonitinho, vocês vão conseguir. Confia. Vou colocar os personagens aqui. Deus, Isaac, Adão, Jacó e Moshe. Aqui fica mais ali porque eu dou close. Eu preciso ter óculos ali. Sujar. Ó a propaganda da camiseta, a propaganda. É pra aparecer mesmo, que é pra mostrar a camiseta. Pode passar. O que tá embaixo já vi é Arão? Familiarizar com eles. Vão se familiarizando. Quando todo mundo escrever isso aqui, eu vou apagar e aí a gente vai começar os números. Embaixo da vida está escrito o quê? Porque eu não enxergo. Sara, Arão, Davi, José, Moshe, Jacó, Adão, Abrão, Isaac e Deus. Quem não estiver enxergando, pergunta que eu falo. Aqui, Vênus, Marte, Saturno, Netuno, Júpiter, Urano, Lua, Sol, Terra, Mercúrio. A Lua e o Sol não estão juntos, não, né? Não.
Não, Só eu sou- pôs aí, mas Gente, não tá. eu fiz confuso. Se eu botar certinho, vocês vão copiar certinho. Ah, E eu tô dando uma colher de chá. Não, Isso essa aqui cor se não, chama essa colher cor de chá. Eu não deveria botar isso aqui. Eu deveria fazer vocês escrever sem cola. Isso aqui é muita cola. É mesmo. Quando a gente não souber alguma coisa, melhor não colocar. É pra colocar Sim, tudo. é pra botar na ordem. É pra botar na ordem agora. Não, você coloca do lado se não couber tudo. Não, não é caber, pô, não é saber. De caber. Beatriz. Vai saber que é de cola, tá virado. Não dá pra sair não. Eu não tá aí não. Ele não tem personagem, ele é a alma da terra. Ele não tem personagem. Vai ser difícil achar o personagem dele. Pois é, mas a Sara é aqui em cima, a outra que estava aqui embaixo. Não tem importância. Errar é aprender. Então, ó, essa folhinha aí, daqui a um ano vocês vão pegar e falar, poxa, eu tenho tudo isso, né? Aí na última que vai estar coladinha a ela, você vai falar, nossa, já tirei a. Galinha, não sei. Galinha, Se você escrever errado, você vai dever desertar também. Ah, é pra gente completar? Cadê ela? Não tem ela? Então tudo piscando aí O nele. penúltimo é quem? Da linha das pessoas? Sara. Penúltimo. Arão. Ah, tá. Não tem ainda. Olá. Bom, já serviu o chá? Já todo mundo tá lá, Eu trouxe até o livro para depois do chá. Você vê? ó. Hoje é dia de prova. Olha, desceu também. Onde você quiser. Tem uma cadeira ali, uma aqui, ó. Tem cadeira. Tem aqui atrás também. Hoje é dia de prova. Na nossa. Tá bom. Ah, mas ele põe nos vídeos. E acredite, gente, ainda vai ter muito mais coisa que vocês já estudaram. Eu falei, revejam as palestras. Você é bom, sabe? Adão. Davi tem Abrão e Arão. José, Mocha, então Moisés, Jacó. Tem 10? Não sei, não deu. Bom, também tem quem não leu o livro das esferas cabalísticas, vai aparecer coisas das esferas aqui. Os mundos. Vou colocar os mundinhos invertidos para vocês colocar certinho aí também. Então vamos lá. Pode. Adão Se ele não tivesse, não existe. A Eva pode ter inúmeros representantes. A Sara representa ela muito bem. E a Sara é mais convidativa porque Sara faz Eva não parecer má. Gente, Sara, ela é virtuosa, enquanto Eva, pelo seu pecado, se torna, vamos dizer assim, o mal em pessoa. Gente, então Sara não, ela já quebra tudo. Então, trocando o nome de Eva, Deus resolve trocar por uma princesa, que é o nome de Sara. Fora que Agar também não é escrava, ela também era uma princesa egípcia, então a terra é uma princesa. Não tem profanação. Olha, se copiando que ela vai apagar, eu não sei, então. Vocês podem vir aqui também, crianças. Vocês podem vir aqui e olhar de perto. Está difícil para vocês aí enxergar. Eu não sei, eu não tenho. Sara e Davi. Deus. Ah, depois tá escrito. Falei tanto de Moshe, falei Aqui de também não tô Moshe. enxergando. É, Moisés. Falei tanto quem era essa criatura. E hoje, então, eu vou revelar quem ele é na íntegra. Vou tirar Moshe do casulo.
Você tá sem papelzinho, amor? Você não tá com papelzinho branco? Mesa Ah, pra tá. Era pra preencher aí dentro, viu? Eu tô. Não, tô dando um cuidado. Sem coisa. Não fazer errado. É importante. Então vai. Você vai cobrar. Fazer papel de mamãe macho. Vou cobrar. Já tô. Então, todo mundo já escreveu? Posso apagar? Não. Não? Pode passar, não tem problema não. Essa folhinha em branco é uma ela está sempre com você. Você não vai tirar dela. Gente, já posso apagar? Eu acho que você vai pagar o primeiro que você colocou. O primeiro volume de eletricidade. Tá. Eu não conseguiria. Agora, nós vamos falar das 5 dimensões. São as dimensões, tá? Eu vou colocar fora de ordem de novo. E isso estava na Cabala, no livrozinho Esferas Cabalísticas. Primeira, vou colocar lá. Só que na esfera cabalística está com outro nome, só está em 4, não tem 5. Então, porque naquela época as pessoas não incutiam a chai. Esse aqui foi a nossa dúvida. Tá? O fato de incutir, tem que colocar a chai, ela é obrigatória. Então, como se as pessoas não... Com o passar dos anos, as pessoas tiveram acesso ao Baí, tiveram acesso a Zoar. Dentro da Zoar sempre teve a chai. Ela é muito importante. Porém, no nosso país, demorou pelo menos uns 50 anos para ela ser incutida totalmente. Pouquíssimas pessoas incutiam ela nos seus estudos, porque diz que é muito trabalhoso explicar a chai. Olha lá, esse aí está na esfera cabalística. Então, aqui dá para fazer esse programa. Por que existe essas 5 dimensões? É porque Deus falou o nome abóboda celeste 5 vezes. Se ele não tivesse falado, se ele não tivesse dividido as 5 abóbodas celestes, não existiria 5 dimensões. Tá? E essas dimensões estão dentro do corpo de vocês. Só para vocês saberem, existem dimensões, mas ninguém está fora delas. Alguns de nós, com certeza, não acionam as últimas dimensões. Tá? Mas, vamos dizer assim, não está fora da gente, sempre esteve em nós, a gente é que tem que acioná-las. Acho que isso aqui também já pode, né? Agora vamos para o mundo das aulas. O último coisa. A da câmera.
Um K. Isso é a mesma coisa, basicamente. Está fora de ordem. Isso aí acho que vocês lembram, né? Foi os mais falados. Você vai botar na bolinha assim? É. Bancada, junto. É juntar a bancada. Alguns vai ficar ali também. Mas não é assim. Mais pra frente. Vai ficar melhor, né? Tem que lembrar vocês que esses 5 mundos aí é subdividido, né? Mas assim, não se iludam, nem todos vão lá para baixo, alguns ficam mais em cima. Estou dando uma dica. Estou dando uma dica. Não dá, nem todos os mundos caem, despencam assim, não. Tá boiando ali, olha só. Foi feito uma cabala especial para vocês, com eles tudo encaixadinho bonitinho. Esquece que chama ele. Mas já secou, não pensava. Foi tudo, gente? Vira a cabala aqui para eles autocorrigirem as suas fotos, sem apagar. Está no raciocínio. A cabala você já pode virar para eles colocar. Não, não vai parecer também. Não, pode colocar. Agora eu já... Algumas coisas não tem nas duas. Momento de Deus, Deus dos acertos. Não. Aham, tá vendo? Eu não.
Eu também não tô conseguindo enxergar daqui. Tá fraco, né? Não vai dar pra Não corrigir. precisam se matar por ter errado. Isso só faz com que vocês entendam uma coisa. Precisa estudar um pouquinho mais, né? Precisa saber um pouquinho Onde é que mais. tá o Urano ali? Já apaguei tudo. Não, ali. Não, mas Aquele dali não está em planeta. Tá, mas coloca os planetas ali pra eu ver. Urano, Netuno e... Netuno em cima, né? Urano, Saturno, Júpiter, E Plutão? Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Vênus e Mercúrio. Urano é quieto, é Jesus, né? É o símbolo de Urano. Ah, é? Não é Rock, não? Então, acontece que os dois planetas sempre mudam por causa do signo. Então existe uma corregência. Então, Netuno pode ficar aqui perfeitamente. Mas é o que eu disse para vocês. Não tem planeta. É pacific. É só isso, são pilares. O fato é que Netuno encaixa-se melhor aqui, por causa da prostituta Raab. Depois eu explico quem o nome Raab é Netuno. Tá? Então, vamos dizer assim, nome, quando eles pronunciam Netuno em árabe, eles estão falando Raab, que é literalmente o pai dos peixes. Eles chamam de, ou alguns chamam de Poseidon. Poseidon significa posse da terra, aquele que possui ela. Adam ou Eidan é terra. Então, aquele senhor da terra. Sidon nasceu dos mares? O mar é o oceano de Deus. Deus chama aquele universo ali de, vamos dizer assim, Tatmiba. Tatmiba significa deserto. Então, Deus medita sobre o deserto, que é o universo. Então, as meditações divinas é sempre sobre o grande deserto e é sobre o grande mar, que literalmente é o universo. Entendeu? Ali tem os planetas? Aqui tem só em hebraico. A parte hebraica deles como personagem. Ali não tem. Mas aqui tem. Não vai corrigir mais, você só vai se autocorrigir. De outra cor agora. Isso daqui vocês não têm? Trouxeram? Porque esse aqui foi passado para vocês também. Tem, é verdade. Agora. E esse vocês devem ter. Qual? Sim, ele tem convergência. Peixes também tem convergência. Então, assim, ele tanto sobe quanto ele desce. Por isso que eu falei pra você, tanto faz ele estar aqui em cima às vezes, como ele pode trocar com um amigo. Mas como tudo começou na época da rebelião, Urano é o planeta da rebelião. Entende? Netuno não é rebelde. Netuno é só o senhor da posse. Ele se aposta. Mas a rebelião pertence ao Urano, que é a era de Aquário, que é onde tudo começou. A gente já teve a era de Aquário, a gente não terá ela de novo. A era de Aquário é do espírito. Então quem se revoltou foi o espírito, não foi a carne. A carne está se revoltando agora para a entrada do espírito. Os dois eram revoltados, tanto o espírito quanto a carne, né? Pensa, tudo para chegar na era dele é bem revoltado. Ótimo, conseguiram? Tudo bonitinho, pode pagar? Só o da esquerda ali que eu não sou localizar. Deus, Isaac, Abraão, Adão, Jacó, Moshe, José, Davi, Araão e Sara. A gente não conseguiu localizar na... Ah, tá. Esse também. Deus, Sara, Adão, Abraão, Abrão, Abriu embaixo. Isaac, Peraí, onde é o Isaac? Onde é o Isaac? Isaac é onde? Ali em cima. Marcos, Quebra, isso. Isaac.
Jacó, o sol. Moshe, Nezar, Vênus, a era de Vênus. Arão, Mercúrio. Onde é o Mercúrio? Arão. Aqui, meu amor. E José, a lua. E Davi, pobre Davi. Então você vê, a história dele ele é rico, né? Então, mas na real, na cabala ele é miserável. Ele é bem pobre. Ele é extremamente pobre. Ele não é rico. Salomão é mais rico que ele, mas não é riquíssimo. Rico é o sol. Rico é a bolacha. Agora vamos ver por memória de associação, porque vocês entendem por memória de associação. Esse do meio aí. Você não falou. Esse aqui. Tá. Vamos de novo. Atsulat, foi o que eu escrevi aqui. Não, aqui está escrito Aziá. Olha, vamos. O Aziá está bem aqui, ó. Aqui. É o plano astral? Plano inferior. Tá? É o mental. Tá? É o mental. Aziá não é o Atsulut. Vocês estão confundindo com o Atsulut? É. Atzilut é lá riba. É bem acima. Vocês estão confundindo com Atzilut. Mas esse não. Ó, vou escrever ele na ordem para vocês. Vou Ele é escrever, Nefete, tá? né? Calma, vou escrever na ordem. Vamos botar na ordem. Ordem de nascença, tá? Ordem por nascença. É o Adão Kadmon. O Adão Kadmon, com Paulo. Então, por ordem de nascença, esse é o topo da cabala. Adão Kadmon, certo? Então, vamos para o... Então, o Atzilut. Então, aqui nós temos também, ó. Tá? As mesmas folhinhas? Tá? Vamos lá. Ana Maria, acertou. Briar. Quem é Briar? Deixa. Ótimo. Ótimo. Agora, a confusão entre... Eu coloco Ruach por um motivo. Ele é literalmente um dos planos que se assemelha a Ruach. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Então... Acho que foi terminado. Vamos estar. Qual era o nome que eu dei para você? Atsiá. Um com PZ, Atsiá, e o outro Atsiá. Agora Absolute. tem um Atsiá. Que é a Ruach. Pode ser esse, ó. Bem, né? Aí dá uma diferença. São 5 nomes para esse mundo. Esse já está difícil. Já é difícil. Vamos deixar assim. É outro nome, tá? É, o meu é tirar.
É, também. Yetzirah. Pode ser Cara, é também. diferente do A. Então. São 5 nomes só para ele. E às vezes eu mudo aqui. Não, vai fazer. Qual que é o 4? Qual que é o 5? O 4 é o Asiá? Não. Não, O Asha e Asiá. Aí, agora nós vamos entenderem bonitinho, ó. Aqui, ó. Corpo divino. O mundo da emanação. O mundo da criação. O mundo da forma. Ali, ó. O mundo inferior e o mundo físico, que são separados. O mundo da manifestação. Esses mundos, todos aqui, é a composição delas. Essas imagens aqui, ó. Yeshida, Shai, Neshma, Uash e Nefesh. Aqui vocês podem reconhecer ela por 3 nomes diferentes, ó. Aqui eles colocam assim, Yetzirah, colocam Yatzia também. Nunca é a Zilut. O Zilut é sempre a parte de cima. Ela tem, esse é o que mais tem 5 nomes. Ele tem mais de 10 nomes, na verdade, porque agora cada nome corresponde também a uma tribo. Então eu prefiro deixar esses daqui, que é o que está nas esferas cabalísticas, não é? É, esse é da esfera cabalística. Então deixar o que está na esfera para vocês não se confundirem. E o mundo da Nefesh. Aí dá para perceber onde vocês erraram. Então, esse mundo aqui é o mundo de Biná. Esse mundo aqui é o mundo de Noé. Como é que é mesmo? É emanação. Emanação, tá? Criação. Aí você pode... vem a forma, vem o mental, corpo mental superior, porque aqui tem um corpo causal que é ele aqui, que não necessariamente é um mundo. Ali tem um mundo superior, que é o que a gente fala, onde ele coloca o livre-arbítrio na gente, que é onde há a separação de masculino e feminino. Então ele colocou um corpo causal aqui, que é um corpo superior, ele colocou uma coisa a mais. Então o corpo mental, literalmente, é aqui. É onde o Noé vai aprender a respirar. Noé, aqui. Sara ou Maria. Aqui é Davi. Davi e Betsheba. Aqui em cima já é o Adão. O Adão e a Eva, no sentido mais juntos, né? Aí seria Havaiá. Esse aqui eu nunca falei pra vocês. Havaiá. Então esse aqui é como se fosse um Jeová. É Adão e Eva juntos, até mesmo no nome. Tá? Então daqui para baixo, literalmente, é Adão e Eva separados. Aí vocês podem entender melhor. Mas existe um rabino que fala, ele realmente incorporou algo que é mais fácil. Ele falou que só precisa de 4 personagens. Ele não precisa de mais. Para ele só precisa de Adão, Lameque, vocês não sabem quem é Lameque, depois eu explico, tá? Que é o mesmo que Lameque, sem ele não teria dilúvio. Aí depois ele coloca Noé e Davi, ou literalmente Abrão. Ele falou, esses 4 tá limpo. Então assim, vamos pensar assim, na camiseta dela, tá viradinha para todo mundo dar uma olhadinha em você, ver a beleza que você tá hoje. Não, Vai ser a modelo. Então, olha só, vou tentar assim mostrar a beleza dela pra vocês. Tá ótimo assim, não precisa não. Então aqui, ó, esse seria o nosso amigo Lamed. Isso aqui também seria a nossa querida Biná, que é as águas. Então esse Mena aqui, literalmente, esse homem é a água universal. Esse homem que está aqui, esse do lado de Karl Rockman, ele está sobrevoando. Então o voo não é de Adão, é algo superior, é como se fosse Yeshua. Mas aqui tem os 4 espíritos de Jesus, tá? Então assim,
Alguém lembra naquele sentido que o versículo da Bíblia que fala que os discípulos queriam armar uma tenda quando Jesus se transfigurou? Então, literalmente, isso aqui é a transfiguração de Jesus. Eu tenho Elias aqui, eu tenho Moshe aqui, eu tenho Enoque aqui, e aqui eu tenho o divino, o Pai. Mas aqui eu tenho um verbo que ainda não veio. Esse é o verbo que a gente ainda não conhece. Então esse é o quinto Messias. Aqui são 4 Messias. Então eu estou apresentando literalmente para vocês. Um dos Messias é Moisés, um dos Messias é Elias, o Messias principal chamado Enoque, o homem, o superior, literalmente, né? As águas seria literalmente ele. E um dos Messias chamado Enoque, Elias, literalmente Moshe e o próprio Pai, o divino. Então, os 4 elementos também são chamados de 4 Messias, porque demorou em intervalo de 6.000 anos para eles acontecerem. Esses 4 elementos estão relacionados com os 4 mundos aí? Tá relacionado. Por quê? Porque cada estrela polar, ela rege a partir de 4.000 a 5.000 anos. Então, cada estrela polar indica uma polaridade da Terra. A primeira polaridade é do fogo. Elias também é representado pela lua, como eu disse para vocês. Então, biblicamente falando, Jesus já apresentava 3 homens no momento da transfiguração. Aquela transfiguração estava querendo deixar claro: Jesus é Elias e Jesus é Moshe. Tá? Então, assim, não dá pra gente retirar da transfiguração. Transfigurou-se. Ele é Elias, ele é Moshe. Isso diz que ele é primo, né? Não, ele é mais. Ele é o primeiro Enoque. Ele é o primeiro homem. Então, ali, já com ele, que é o Yeshua, já são 4. O Enoque ali é o Adão, né? Então, isso. Então, nesse aspecto, a parte suprema de Jesus ainda não veio. Vamos pensar da seguinte maneira. João disse uma coisa bem interessante. O João Batista. Ele falou assim: eu batizo com água, virá um que batizará com fogo. Esse ainda não veio. Jesus não veio na era de peixes, então é água. Só que o nosso João Batista, ele tem um nome muito bonito. Ion significa pomba. Jesus está recebendo a pomba. O batismo é receber a pomba. Aí vocês falam, ele está recebendo o Espírito Santo. Não, ele veio na era que define o fim. Ele definiu o peixes. Por quê? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é tudo isso. São os 4 elementos, mas falta o 5º. Esse Jesus ao centro ainda não veio. Esse Messias só vem no final dos 26.000 anos. Mas vamos pensar da seguinte maneira. A palavra Messias, ela não tem uma propriedade para uma pessoa. Ela não dá propriedade. O Messias se faz a cada dia em cada ser humano. Tá? Então, assim, para que uma força maior venha à Terra, várias pessoas se alimentam dessa força. O que é se alimentar dessa força? Os rabinos falavam que existem pessoas que trazem os céus para baixo, que elas unem uns céus aos outros. Então elas unificam esses céus. Eu vou explicar isso agora de uma forma um pouco mais transparente para vocês, que é unificar esses céus. Então, assim, eu preciso que vocês deixem a mente bastante calma e aberta para entender o que é esse céu. Um ser vivo, um ser humano, assim que nasce, no 3º mês de vida, ele recebe a nefesh no ventrículo esquerdo. Aí você fala, nossa, por que tanta propriedade? Por que no ventrículo esquerdo? Porque é um mundo animal, porém puro. Puro, é um mundo inocente. É como se aquele ser fosse da luz, cheirasse a luz.
ele tem cheiro de luto, tal qual é as crianças, os bebês que nascem ao mundo. Aos 12 anos, para os 13 anos de idade, o menino ou a menina vai fazer o bar mitzvah, que é a leitura. A gente fala que é a leitura do conhecimento e para o recebimento da ruach. Então, vários seres humanos, para entender o que é a ruach. A ruach, ela se concentra aqui, certo? Já expliquei isso para vocês. Isso aqui é a ruach. É o mortal, é a parte mortal da gente. Então, essa ruach vai entrar no ser humano aqui. Então, o ser humano existe com todos os seus instintos e se torna fértil. Então, isso aqui é só para ele se multiplicar. A ruach é a aceleração dos seus hormônios criativos. Criativos tanto para a criação, quanto para a imaginação, para a força, para o trabalho, para a convivência. Então, dentro da nossa sociedade, eu diria que 70% das pessoas só têm ruach. Tá? Aos 21 para os 24 anos de idade, o ser humano está apto a receber a neshma. Então, a neshma, ela vem, ela se apresenta. Porém, alguns seres humanos não a despertam nunca. E ela se afasta. Porque a neshma, ela é muito parecida com a Shekinah. Ela traz a presença de Deus para dentro do ser humano. E alguns seres humanos nessa idade ainda não entendem e não sabem o que é a presença de Deus. Então eles se afastam. Aqueles que não se afastam, vamos dizer assim, dessa neshma, eles a recebem. Por isso, vamos dizer assim, a partir dos 13 anos, os judeus obrigam seus filhos a ler a Torá. Quando a gente fala ler a Torá, não é só um livro. Ler a Torá é a rota, é conhecer de onde você veio, quem você é, quem te fez. Então, algumas pessoas falam para os judeus, nossa, mas que saco, né? Ficar lendo a Bíblia. Para que ficar lendo a Bíblia? Não é ler a Bíblia. É ler o seu destino. É tentar descobrir quem você é, de onde você veio, do que você é feito. A Torá, ela tem essa rota. A Torá, livro físico, tem essa rota. Ela explica, em enigmas, obviamente. Mas ela explica de onde você veio. Ela explica quem você é também. Então, para muitas pessoas, o estudo da Bíblia é muito sacral. E é aí que a neshma se vê dentro de um exílio mental de ignorância, ela se afasta. Eu vou contar uma pequena história um pouco rápida para vocês de um rabino que está no Talmud. É uma história de exemplo muito bonita. Vocês vão falar, nossa, que horror. Mas ela é bonita porque ela tem seus fundamentos. Um rabino criou um filho com um certo esmero. Porém, esse filho, ele ia viver com os tios. E os tios eram da parte negativa, como diz o rabino, era do fogo vermelho. E esse filho, aos 15 anos de idade, passou a roubar, ele passou a mentir, ele passou a fazer diversas coisas. Aos 18 anos, o rabino tentava melhorar ele, tentava ajudá-lo. E o filho chegou a idade dele despertar a neshma. E ele despertou o reverso da neshma. Ele despertou o animal que havia nele. Ele matou uma pessoa. Aí o rabino sabia da lei. A lei diz o seguinte, ele vai perder essa neshma. E a neshma dele vai para o exílio. Ou seja, você pega a sua neshma, que é a sua alma universal, e a coloca, faz ela cair para baixo. Você enverga ela. E ela vai partilhar da escuridão. Aí o rabino disse, não, eu não quero que você perca a sua neshma. Ele conversou com o filho, tentou explicar, e o filho falou que aquilo era a balela dele, que nada, ele matou o filho. Ele matou. Aí ele foi para o tribunal, ele foi ser julgado, ele falou assim, tentou explicar. Aí ele veio com todo o conceito que ele tinha da Nefesh, com todo o conceito que ele tinha da Ruach, e falou, dentro da minha árvore, no dia das dúvidas, eu que acendi a Shai, se deixo uma semente minha se sujar nas trevas da escuridão, perdendo a sagrada Nefesh, que pai seria eu?
Ele foi absolvido porque ele absolveu a Neshma no filho. Ele preferiu, vamos assim, barrar o filho ali antes que ele poluísse o resto da semente que ele restava. Então ele preferiu matar. Basicamente existe uma batalha entre Moshe e Corá, que é basicamente isso. Moshe não pensa duas vezes e reparte a terra, Corá vai para um lado e Moshe fica do outro. Essas são as batalhas que Deus fala, são as batalhas do bem e do mal dentro da gente, da Kundalini, né? E que essas batalhas para Deus são bem-vindas e que a gente tem que começar a fazê-las com um pouco mais de frequência, para a gente não perder a Neshma como foi no princípio. Então, assim, como alguém aqui me perguntou sobre a Torre de Babel, a Torre de Babel é exatamente isso. A gente desceu, quando começou a falar, tentou subir de novo. Deus tirou Esh Olam, pegou o fogo eterno e sagrado e a gente caiu. Ele tirou a nossa Neshma para que a gente pudesse aprender aquilo que a gente não aprendeu quando Adão foi lá, comeu o fruto da árvore sem conhecimento nenhum e criou um bando de dinossauro. Então, assim, o que eu estou dando para vocês é diferente do que Adão deu. Adão comeu o fruto, mas ao comer o fruto, ele era uma criança. Ele não esperou o 6º dia. Ele não esperou o sabá. Se ele tivesse esperado o sabá, não teria problema. Entende? Então ele não cresceu. Ele foi lá, pegou o conhecimento e falou: eu sou Deus, tal. Qual a que a gente disse para ele? Tá? Nada de morte, nada de pena de morte. É o que a serpente diz. Deus sabe que tu serás um igual a ele. Então a serpente disse para Adão: você é Deus e você será Deus. Só esqueceu de falar, teoricamente, sem prática. Então Adão criou um monte de aberrações. Essa retirada desse povo está ligada a essa coisa que fala na Bíblia, que é a queda dos anjos, que seria a guerra do Mahabharata na Índia? Também, exatamente. O Mahabharata, literalmente, é uma guerra contra você mesmo. É uma guerra com você. Ela é interna. Quando Krishna fala para Arjuna, para ele pegar o arco e acabar com os velhos, ele: mas eu não posso, eles são meus mestres. Diz para o outro. Ele tem que erguer o arco de Arjuna e dizer: atire. Porque sozinho Arjuna não atiraria no passado. Então, assim, é como se Adão olhasse para Deus e atirasse: eu vou matar. Aquela criança revoltada que aprendeu a fazer bonecos de barro. Bonecos de barro chamados de dinossauro, sem alma. Ele simplesmente manda ele atirar. Então ele atira em Deus. E aí, na verdade, quando ele mata Deus, ele está matando a si mesmo. Então ele está matando o passado dele para dar início a Ruach, carne, literalmente. Então, nesse aspecto, muitos dos nossos irmãos só tem Rosh. Eles só têm o sol, como Deus. A gente tem que subir um pouco mais, a gente tem que merecer a Neshma. A gente tem que aprender a merecê-la. E não pensem que ter a Neshma é uma coisa simples. Não, não é. Ela se apresenta na última encarnação e também se apresenta quando você quer. A última encarnação é inerente. O que é inerente? Eu posso estar vivendo minha última encarnação agora, nesse exato momento, lutei para ela, tá. Então, cada um de nós pode lutar por essa última encarnação. Você fala: eu não estou na última encarnação. E se eu disser: você quer estar? Então, há uma diferença também de vontade. Tudo também é a vontade. Nós temos tanto livre-arbítrio que a gente não sustenta o entendimento, a gente não sabe tudo sobre ele. Você pode escolher estar na última encarnação, mas você tem que ir lá lutar por ele. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar por essa última encarnação, também não vai funcionar as coisas. Então, é preciso dizer: eu quero estar na última encarnação, mas eu quero trabalhar por ela. Então, no momento em que você trabalha, a Neshma não sai de dentro de você mais. No meu caso, eu vivo a última encarnação, mas eu vivo da seguinte maneira: existe a pessoa que teme a Deus. A pessoa que teme a Deus simplesmente
Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo de demônios. Não, eu não tenho. Eu tenho outro tipo de temor a Deus. Eu temo a Deus de uma forma assim. Eu não quero ofender a minha luz, eu não quero ofender a minha encarnação, eu não quero ofender o meu próximo em si, eu não quero prejudicar o meu caminho. Então esse é o meu temor, porque eu conheço. Então quando você passa a conhecer a Deus, você passa a ter um temor, amor, e não um temor de horror. Então, tipos de temores, o que a gente tem que ter nessa vida é o temor de errar, mas de errar com a gente mesmo, acima de qualquer coisa. Se você quer sair desse mundo, lute. Mesmo que você diga, nossa, mas eu estou na borracha mesmo, eu gosto dela, eu vou ficar por aqui. É o livre-arbítrio, cada um tem o seu. Agora, vou eu perguntar a vocês. Vocês se lembram dessa palavrinha? Oi. Só um pouquinho. Essa neshma seria um estado de consciência, de que você é ligado com o todo, que você faz parte do todo. A neshma está exatamente aqui. Ela é o terceiro olho. Ela não é o último. O último pertence a Shai e a Ishina. Tá? A neshma, ela é o que a gente chama de alma que anima tudo. Ela é o animas de tudo. Basicamente, ela é o sopro de Deus dentro da Arca de Noé. Existem 3 tipos de sopro. Ela é o primordial para a parte inferior da Cabala. Mas ela está entre os dois. Então, ela dá consciência universal, sim. Mas ela dá uma consciência singular de tempo, espaço, de retroceder, de seguir em frente. Ela é o que melhor dá consciência circular. Tá? Ela dá uma consciência no geral, ela dá a visão. Como ela detém a terceira visão, ela dá essa visão mesmo. Alguém se lembra dessa palavrinha? Do et? Da última aula? O que ela é? Só árvore? Eu vou ensinar vocês a achar o et. Esse et, ele é muito importante. A palavra, vamos tentar achar etes aqui, tá? Então eu quero que vocês tentem achar. Vai ser muito difícil a gente sair da barrachite. Da palavra barrachite. Haetz. O que isso significa? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Joia. Então, assim, Deus criou o alfabeto, Aleph Beta, Aleph Beta, que é o que chama alfabeto, Aleph Beta. Ele criou o alfabeto e ele observou ele. Primeiro ele criou, depois ele resolveu fazer conexões com o alfabeto. Então, conexões é juntar. Então, ele juntou o A com B, como a gente faz na escola quando a gente tem A, B, C, ou a gente viu. Ele colocou A com B, A com D, A com C. Entende como a gente faz na escola. Depois, ele formou letras. Depois que ele formou letras, ele então começou a criação. Ele deu 4 olhadas nas letras. Então, assim, a gente sabe até quantas vezes Deus olhou o alfabeto. Agora, assim, você imagina Deus fazendo techuvá. Vou fazer techuvá. Techuvá é meditar. Imagina aquela pessoa gentil, maravilhosa, numa montanha. Ao redor dele
12 signos do zodíaco, 10 sefirotes. Estão contando? 12 signos do zodíaco, 10 sefirotes, 22 letras do alfabeto. Então, aí ele viu. Resolveu criar 10 planetas, 32. Os 32 caminhos da Cabala. Então, primeira olhada, o que ele fez? Na primeira olhada, eu acabei de falar, gente. 10 sefirotes. Segunda olhada, 12 signos. Terceira olhada, matéria, os planetas. Ótimo! Então, são 3 olhadas. Criou, formou, Sim, bastante. começou a criação. Então, essas 3 olhadas não são definitivas. A 4ª olhada é a Ruach. Tá? Então, assim, ele olhou, ele sentou, fez techuvá, meditou no que ele chama de deserto, Bar Midbar, não é Bar Mitzvah. Cuidado com o Bar Mitzvah. É o Bar Midbar. Então, ele meditou no deserto, mas esse deserto é o universo. Era deserto, para ele era chamado de deserto, porque estava vazio. Então, à medida que está vazio, ele chama de deserto. Então, essa criação toda, esse colocar tudo em ordem, então, vocês estão sabendo, são as sefirotes, os planetas, só depois ele começou. Agora, por onde ele começou? A matéria, ele começou pelo T. Então, ele começou pelo fim. E agora é que eu vou explicar isso. Deu para entender até aí os 32 caminhos? Não tem dúvida mesmo, se tiver dúvida, puxa a orelha de vocês. Jóia. Então vamos achar os 10? Eu não entendi os 32 caminhos não. Tá. 10 sefirotes. Certo? 12 signos do zodíaco. Aí eu perdi o que você falou. 22. 22 o quê? Não, Mais 12. tá. 22. Certo? Certo. Agora, para fazer isso ficar físico, material, planetas. 10 planetas, 32 caminhos, Deixa eu ver quanto tá. que são Ah, tá. São as direções. 32 caminhos. São as 22 letras, né? Você vai compondo as coisas, é uma forma de você ir compondo. Mas você vai ter 32 caminhos, ó. Certinho. Aqui, e esses caminhos é os ramos. É por onde ele vai pegar. Cada estrela a gente chama de um caminho. Algumas estrelas podem fornecer mais. Vou te dar um exemplo mais ou menos. A cabeça de Adão, a pineal de Adão, é as Pleiades. O Kéter. A cabeça de Adão a gente não vê. A boca abaixo para o pescoço de Adão é Órion. Um pouco mais abaixo de Adão, você já vai ter uma composição totalmente universal. Então, assim, Pleiades e Órion faz o frio e o quente aqui de Adão. Então, isso aqui de Adão vai ficar sempre escondido. Que é o Kéter. A palavra Kéter é esconder. Olhem bem para a Cabala. Onde está o primeiro Et? Olhem bem para o Kéter. Não é. Ah, muito bem. Onde está o segundo? Fala. Diferente. Muito bem, tudo luz por enquanto. Agora, o terceiro. Ali no Nexa também. Netizar. Tá vendo? Vocês estão ficando chique. Agora, o quarto, que é o que eu falei que é a terra, tá escondido em... E aqui seria o 8. É aqui, Bruna. Sempre a criação em si só vai se dar aqui. Então, para que a criação aconteça, você precisa de uma luz maior, que é aquela que a gente não vê, chamado de oculto, o tal de Esther, o Keben, né? O Keter, o nome Setura. Então, tudo que é oculto, tudo que é a cabeça de Adão, a gente não vê. Que é a árvore
primordial, que é, como alguém disse para mim, tudo começa com uma árvore, não foi? Então, tem sempre uma árvore, mas essa árvore é sempre luz. E a segunda que vai manter também é luz. Então, os etes são as árvores de luz. Agora, aquele Keter, vamos dizer assim, aquele et que vai dar o círculo, que vai fazer o 8, vai fazer a gente ir e voltar até a gente aprender alguma coisa, é esse, é o Netzah. Então, as 4 letras que Deus disse, vem daqui. Eu vou emendar isso aqui para vocês verem como é que se fala Barashit. Vamos lá. Posso apagar aqui? Joia. Como é que surgiu a palavra Barashit? Como é que vocês acham que surgiu? Primeiro eu vou tentar dizer o que é isso aqui. Tudo que é oculto, eu disse, é a cabeça de Adão. Então, a palavra cabeça, tenta na palavra Barashit achar essa palavra. Eu vou escrever a Barashit aqui para vocês tentarem achar. É Urash. Isso. Então, assim, eu disse que essa palavra aqui tem tudo. E ela tem. Então, vamos pegar aqui. Primeiro, vamos pegar esse bar. Bar é filho. Significa filho. Em aramaico também. E vamos pegar isso aqui. Shin. Vocês já são familiarizados com esse shinzinho aqui. Quem é esse shin? Se isso aqui é filho. Então, filho do. Logo, nós temos um fósforos ou Fiat Lux. Então, nós temos um filho do fogo. Então, nós temos um Lúcifer. Oh, todo mundo fez. Então, o Keter é o que mesmo? Agora, por que ele é oculto? Alguém ouse me dizer quem é o Keter? Keter é o sol oculto, porque Adão sem a cabeça, ninguém vê a cabeça de Adão, mas está ali dentro da criação. O diabo é por sua conta. Lúcifer. O diabo é por sua conta. Meu opositor, ele não é mais. Primeiro, a palavra diabo é aquele que ajuda a te julgar. Então, ele é um advogado. Ele julga você. É só isso. Joia. Então, Keter está ficando mais claro? Vai ficar mais ainda. Então, isso daqui, esse Resh, significa cabeça. Alguém sabe me dizer o lugar onde Cristo foi crucificado? Gólgota. Quem? No Gólgota. Ah, pode dizer? Ou vocês podem chamar isso também de Gilgal, que é um círculo. Temos aqui uma cabeça. Então, o Keter é a cabeça. A cabeça é sempre muito oculta. A gente não pode ver a cabeça. Agora, o motivo pelo qual a gente não pode ver a cabeça? Porque eu já expliquei. Você está caído? Não. Se ele olhar pra gente, acontece que a gente não entender. Pega fogo. Ele é o filho do fogo. Fatalmente nós vamos pegar fogo se não entendermos o fogo. Então, o nosso trabalho para entender a luz nos aproxima dela. Então, o que eu estou fazendo aqui é desvendar a luz em forma e em conteúdo. Vocês estão tendo conteúdo para se aproximar da luz, porque estão aprendendo a conhecê-la. Então, até então a luz parecia para vocês um demônio. Ela está ficando mais clara. Então, esse Resh, que é Rosh, que também é cabeça, aqui você também pode colocar, ó, tanto é Resh, tanto faz, como pode ser Rosh. As letrinhas, vamos dizer assim, é Sholem, Xixim,
e Xion. Então é tudo Xin, Xin, o A, E, I, O, U em hebraico é muito bonitinho, gente. Parece uma criança falando. Muito bonitinho. Depois eu vou ensinar vocês a colocar, porque na verdade o A, E, I, O, U é isso. Ó. A. Esse aqui é o U. Vou tentar me lembrar do O. Eu acho. Eu não tenho certeza, tá? Eu uso tanto sem colocar o A e o é código Morse. Não tô de brincadeira, não, é isso mesmo. Tá? É pontinhos. Então esses pontinhos é o Sholem, Shinshik. São pontinhos que tem outros nomes, então é diferenciado. Até hoje eu não sei lidar muito bem com esse Sholem, com esse Xixim, com esse Xixim. Não é muito bem. Nem eu sei onde é que eles fazem de vez em quando. É chinês, japonês, É quase. No hebraico é bem mais, vamos dizer, o valor deles aí eu fico mais perdido ainda, meu Deus do céu. Estou falando uma língua Morse, um código Morse. Então assim, dentro da Barrachit nós temos uma cabeça, certo? Agora vamos para uma coisa bem interessante que também está dentro da Barrachit. Tá? Nós temos o filho do fogo, é o Lúcifer, e temos isso aqui também. Alguns de vocês, se for buscar na internet, vão achar o Rishon, Adam Rishon. Então, esse Adam Rishon significa o primeiro. Por isso, as pessoas traduzem no princípio. Significa Adama Rishon. Adama Rishon. Então, o primeiro Adão. Quando os judeus se referem ao primeiro Adão, eles sempre vão falar Adama Rishon. Adama Rishon. É o primeiro. Então, dentro da palavra Barrachit, vocês perceberam, né? Tem um universo. Tem um livro enorme. E ó, ao invés de fazer essa cara de quem não está entendendo nada, me pergunta. Não fica aí como se você estivesse bebendo leite e não estivesse entendendo. Me pergunta. Você fica com o cara olhando para mim, não vai entender isso nunca. Fala. Tá? Então ela olha para mim, eu estou fazendo um esforço para entender. Pergunte. Eu vou conseguir te falar. Se você sair daqui, sua dúvida vai com você. E eu não vou conseguir te esclarecer lá. Aqui eu vou tentar fazer o que eu puder e o que eu não puder para te ajudar. Porque não pense você que para mim foi fácil. A minha questão, sabe quando eu descobri que a Bíblia tinha um segredo? Quando eu vi que através dos nomes, isso eu tinha 23 anos de idade, através dos nomes, eu falava, mas esse homem não pode ser mau, meu Deus! Começou muito com um nome bem interessante. Eu odiei Davi, gente. É um personagem, mas eu odiava Davi. Porque ele matou Urias. Eu falava, como é que um cara desse, só porque ele é muito amado, matou a luz de Deus? Então, olha só a asneira que passa na cabeça de uma pessoa. Mas isso me serviu para explorar aquilo dali, para destrinchar, para mim saber o que significava aquilo dali. Eu queria muito saber o significado daquelas coisas. Então, o meu interesse por Urias era muito importante, porque começou uma coisa bem simples. Aos 13 anos de idade, a minha avó disse, o seu anjo é Uriel, Ariel, e colocou ao meu lado. Aí ela falou assim, o seu anjo detém 3 elementos. Isso para uma pessoa que não conhecia nada da Cabala, escrita, mas tradição. Na tradição ela conhecia. Ela falou assim, ele é violeta, azul e verde. Se eu não me engano foi isso que ela me disse, eu não me lembro das cores todas agora. Aí ela falou, ele só não detém a terra, mas ele guarda ela. Eu falei, então eu tô com tudo, porque o meu bicho sabe tudo. De fato, a Uriel, o Uriel, o Keter, o menino Luz, ele detém tudo isso. E ele é o guardião da terra. Mas como Urias, Uriel, ele não tem o último ré. Então ele não pode se casar com a terra. Porque ela é um ré, ela é matéria. E ele é antimatéria. Então assim, tudo começou com isso. Por eu saber que Davi tinha matado Urias. Ele matou meu anjo. Ele matou meu anjo, não pode ser.
tirar as dúvidas, eu procurei saber, e daí eu descobri isso. Tudo isso, por causa de um anjo da guarda, gente. Salvei meu anjo, e eu também, olha só. Salvei a mim e meu anjo. Então, nesse ano, é uma boa, né? Eu acho assim que tem gente que vai pro inferno, mas não quer ir sozinho. Não, eu quero ir pra casa, mas eu quero levar uma sambada com fome, eu não chegar lá com propriedade. Chegar lá, fazer uma festa. Não, é pra chegar lá com certa propriedade, dizer assim, se vier alguém me julgar e falar, você não aprendeu, eu falo assim, olha só, o tanto que tá atrás. Imagina se eu não tivesse aprendido, vou morrer de ciúmes daquelas assembleias dos rabinos e eu nenhuma. Então, entenderam mais um segredinho da Barrachite. Então, os etes são árvore, mas essas árvores estão geralmente acima, são sustentos. Elas sustentam tudo. Mas agora vamos ver como é que é formado o Barrachite mesmo? Como é que Deus falou Barrachite? Vamos lá. Então, o Bá é o Bet, né? Isso você já sabe. Então, isso é legal. Então, binar, a gente já sabe que binar é o briar, significa criação. Né? Então, assim, nós vamos ter binar como um ponto de partida, mundo da criação. Então, o Barra é criação. Isso. Mas ela não pode criar nada se ela não tiver o oculto dentro dela, que é o Keter. Né? Então, ela vai ter a cabeça, que é o Rosh. Se ela não tiver o Resh ou Rosh, se ela não tiver esse fogo sagrado, então, ela se apropriou Barra Rosh ou Barra Shit. Ela se apropriou do fogo do menino. Então, só que é como se fosse ela o Bar, que na verdade é um andrógeno, filho, filha. Ela é tudo. O filho está incutido no útero dela. O filho. O Bar. A filha está incutida no útero dele. A filha. Então, a filha é Malkut. Mas a filha, que ainda não é dela, é dele. Então, ele vai ser marido da irmã. E ela, a mãe dos dois. Então, Binar, eu já expliquei isso aqui para vocês. Binar é Bat, que é filha. Mas quem é essa filha? Filha, quem é a filha? Malkut. Muito bem. Agora, no útero dela também já tem o filho. Quem é o filho? O filho é Ben. Ben ou Ba. Tá? Um é aramaico. Então aqui nós temos o filho. Filho é Tiferet. Embora ela não seja luz, ela dá a luz a um ser que vai virar luz. Então, cientificamente falando, Saturno e Júpiter alimentaram e expandiram o Sol. Na verdade, a criação científica, na escola a gente aprende que os gases de Saturno e os gases de Júpiter desenvolveram o nosso Solzinho. Tá? Então, ela é a mãe dele, tal qual Maria é a mãe de Jesus. Então, Jesus é considerado um sol. Né? Então, aí a gente fala, peraí, mas Sara não é a mãe de Gebra? De Isaac? Sim, é sim. Mas, vamos dizer assim, a Cabala, ela tem uma expansão. A expansão dos dois lados é como se Gebra fosse o nascimento, fosse o princípio de Isaac. Isaac é como se fosse o mal absoluto. Ao mesmo tempo, ele não pode ser absoluto. Mas esse mal absoluto que Isaac não é, começa com o sacrifício dele. Entende-se dentro da Cabala
que ele é o Deus terrível, porque é assim chamado o Deus de Isaac. Então esse Deus terrível é o que vai dar o livre-arbítrio. Se Abraão matasse o seu filho, a morte não existiria no mundo, mas a vida também não. Então, há necessidade primeiro de uma criação, dessa criação. Primeiro há uma necessidade da criação, vamos dizer assim, do espírito. Para depois a criação da forma. O Sol é a forma de espírito mais visível que existe. Então, o Sol é um espírito visível. E através desse espírito, dessa forma espiritual viva que a gente pode ver, a luz, ele é a única forma espiritual que a gente pode ver, certo? E mesmo assim a gente pode nem olhar na cara dele. Não é? Então, ele é a única forma que a gente pode dizer, a gente está vendo Deus. Porque a gente não apenas vê, a gente sabe que ele existe, ele nos faz sentir ele. Então, ele é a forma menor que Deus encontrou de aparecer para a gente, para não nos machucar. Então, nesse aspecto, Binah, na verdade, ela é mais do que isso, né, gente? Ela é muito mais. Lembra? Ela tem 50 portões. Isso. Agora, vamos falar o porquê de tudo isso? Eu estou tentando descrever para vocês, literalmente, a era de Aquário. Né? A era de Aquário. Então, nesse sentido aqui, o aquariano chegou primeiro que o Capricórnio. Isso aqui está colocado apenas na ordem, tá? Mas nós não vamos entrar na era de Aquário. Nós já viemos da era de Aquário. O momento em que Sara desenvolveu, em que ela deu à luz, era a era de Aquário. Mas nesse momento, Sara é chamada de estéril. Ela não podia ter filhos. Então, a história que eu vou contar para vocês, ela existe apenas no livro de Melquisedeque. É um apócrifo. Tá? No livro de Melquisedeque, Sara recebe um jarro para ser a mãe do mundo. Ela recebe um jarro de pérolas, contendo todas as pérolas do mundo. Então, quem dá a ela é Melquisedeque, o justo e o perfeito. Na verdade, o justo e o perfeito é ela com Urano e com Júpiter. É uma associação dela com outros planetas. Urano é o planeta da rebeldia, como eu disse para vocês. Ele simboliza não aceitação das regras absolutas. Então, ele é o signo de Aquário, o que vai vir, mais o que já foi. Porque a gente só chega na porta. Já temos vivido isso. Se a gente não tivesse espírito, eu diria que a gente teria que entrar. Mas se a gente não tivesse espírito, a gente estaria vivo. Então, nós estamos vivos, é porque a gente já viveu. Então, ter espírito significa literalmente isso. Nós não vamos adentrar no mundo do espírito, porque já na era do espírito, porque já vivemos essa era. E essa era é o momento em que Sara depende tão somente de Agar, a princesa ou a escrava. Né? Então, nesse aspecto, que ela depende tão somente de Agar, Agar vai dar um filho para ela, mas não é um filho. Ismael não é um filho. Ele é uma energia também, é uma forma. Então, ele é a energia, a primeira energia de Gebra. A Terra precisa dessa energia, porque sem essa energia de Gebra não existem os glóbulos vermelhos. Tá? Então, eu estou falando de sangue, a energia Dan. Dan é sangue. Tá? Então, a energia da justiça é a energia do escorpião. Então, a parte de Abraão cabe apenas ao signo de Sagitário. Abraão começa a reger o mundo no signo de Sagitário, enquanto Sara rege praticamente 2 eras. Ela é suprema, ela rege Aquário e Capricórnio, mas aí ela tem corregência. Aquário, basicamente, é com Urano, então ela vai reger aqui, certo? Então, quando ela vai reger com Capricórnio, ela praticamente está sozinha. Então, ela não precisa ainda de Abraão. Porém, a necessidade de Abraão se apresenta a ele. Ele é misericordioso. Então, a gente fala que Abraão se associa a ela para ter coração. Senão, ele não vai ter coração. Então,
nesse aspecto, quem precisa é Júpiter. E os dois juntos vão criar o Tiferete, que é Jacó. Tá? Então, esse Jacó, a gente fala que ele só veio ao mundo porque Isaac estava ali primeiro. Então, esse Isaac é Gébora. Primeiro, a gente está falando daquela associação de Deus, que meditou, viu os pilares, né? As sefirotes, os 12 signos e os planetas. Quando chegou nos planetas, ele então falou Barrachit. Antes disso não havia uma Barrachit. Tá? Então, para depois, no quarto, ele conseguir fazer a conexão com a alma. Então, não é difícil vocês entenderem. A parte primordial da palavra Barrachit, um dia eu quis fazer isso. Eu quis juntar o Aleph, mas já estava junto. Vamos ver quem é Et no alfabeto. Ó. Aleph. Quando Deus falou Barrachit, foi no terceiro dia? Aquele papelzinho que vocês têm aí, tem exatamente isso. O Et é Aleph e Tav. É o começo e o fim. Então a gente se pergunta, por que Aleph não está lá no começo da Barrachit? Ele tem que estar depois. Por isso que eu coloquei Barrachit, para vocês entenderem que é o Aleph. E não o Ré, que é o E. Tá? A maioria das Barrachits que você vai encontrar por aí vai estar escrito, ó, Bereshit. Eu coloquei Barrachit. Justamente para ter o Aleph e o Tav, para a compreensão de vocês, para as pessoas poderem compreender. Então, o Aleph e o Tav é aquele que se junta depois do círculo completo. Então, é começo e fim de todas as coisas. Agora, explicado o porquê do Aleph e o Tav juntos, eu vou explicar para vocês Noé. Arruash tem exatamente isso que eu disse para vocês. Ó. Noé, ele tem 72 letras. Se alguém leu o livro bonitinho das esferas cabalísticas, esse número aqui, ó, tem um anjo chamado... Vocês entenderam isso daqui? Uhum. Tá. Esse Barrachit é o terceiro dia da criação? Esse anjo, na esfera cabalística, está escrito assim, ó. Múmia. Parece múmia. Então, esse aqui significa exatamente isso, ó. Fim de todas as coisas. Múmia mesmo. Oi? Múmia mesmo. Não é nem múmia, mas é quase. Então, isso significa o fim. É o fim de todas as coisas. Agora, infelizmente, eu não posso dizer que a Midrash, que a Torá, consiga fazer jus a Noé. Mas a Zohar faz. A Torá não faz. A Zohar, ela dá um livro. Um livro para explicar a Arca de Noé todinha. Então, dentro desse contexto, fim de todas as coisas, Deus, a palavra que Deus usa, já existe 72 elementos. Quando ele olha para Noé e fala, venha e veja, eis que vou dar um fim a todas as coisas que criei. Quando ele fala isso, já existe, então ele está decretando que existe 72. Então, esse fim, na Bíblia, está no primeiro capítulo, entre o terceiro e quarto versículo. E Deus diz, o alento de Deus revoava as águas do abismo. Parou, reserva, faz o bolinho, bota ali. E Deus se lembrou de Noé. E Deus mandou o alento para enxugar as águas do abismo. Vê como é difícil? Então, lá no versículo 9, no capítulo 9, para Noé,
E lá no comecinho, no primeiro capítulo, como dizer para vocês que é fácil vocês pegar do primeiro capítulo as coisas e ir lá no 10 e fazer convergência? Então, no primeiro capítulo, o homem é um espírito. Ele é a imagem e a semelhança do divino. No segundo capítulo, ele já se torna um Enoque. Daí para frente, quando vai chegando no 9, do 5 para o 9, que é a geração de Noé, o homem já vai virar, já vai ter coache, já vai ter alento, já vai ter um sopro. Ele já vai estar vivo. Então, aí alguém veio e me disse, já falou, perguntou da Torre de Babel, já a queda da Kundalini. Aí quando que tudo isso aconteceu? Signos. Vamos para os signos. Essa criatura linda aqui, o José, é da era de Câncer. Aí, como que ele pode ser da era de Câncer se Moshe está aqui e é da era de Touro, né? Então, mas ele veio primeiro. Eu sei que vocês estão confusos, gente, tá? Mas assim, Câncer não vem primeiro que Touro? Ótimo. Então, a Lua é essencial. Então, assim, dessa era para essa era, começou o dilúvio. Então, vamos à era de Muliá, era de Leão. Leão. As Leônidas, que por um acaso estão se juntando hoje, não. Era de Leão. $10.950 atrás, tá? Aqui vai começar a derreter gelo. 6.000 anos, no ano 8.000. A 8.000 começa a era de Câncer, que é a era de José. Aí no ano 6.000 vem a era do menino ali. Isso aqui vem a era de Moshe, que é a de Touro. Então, aqui, por que é tão importante o Moshe? Porque a partir dos 6.000 anos, Moisés, pela lei, olho por olho, dente por dente, ele bate na sabedoria e ele obriga as pessoas a descobrirem que é Deus, a descobrirem que Deus existe. Então ele ergue a primeira pessoa, ele faz o primeiro como se ele fosse senhor do primeiro Adão. Né? Então, ele ergue o primeiro ser humano que está vergado. E esse ser humano que foi vergado pela Torre de Babel. Então, Deus tira o fogo sagrado do ser humano, né, o fogo do eterno, que é o Esh Olam. Então, ele obriga praticamente esse ser humano a se erguer. Então, ele dá uma Kundalini. E como que ele vai obrigar? Usando também 72. Usando esses 72 nomes sagrados de Deus para fazer o ser humano voltar para Deus. Então, ele cria leis. Por isso que é as leis, olho por olho, dente por dente. Tais leis de Moisés obrigou, deu regras ao ser humano de conduta, de ética, de moral. Mas, acima de tudo, fez o ser humano descobrir que existia algo maior do que ele. Porque até então o homem era puramente nefesto, puramente ruach. Não havia um homem ainda descoberto, a Neshma. Então não tinha assunção de homens, porque o homem havia acabado de cair. Então, a Torre de Babel, ela faz isso para o homem. Ela tira o homem de Deus, que o homem realmente esqueceu que ele existia. Então, é a queda de Atlântida. É o princípio da queda de Atlântida. Eu vou dar um tempinho para vocês descansarem, para vocês beberem uma aguinha. Ainda tem muitas tipo essas coisas aí, igual era lá no passado. Olha, agora, né? Sim. Então, vamos raciocinar. Vocês estão saindo da era de peixes, que é a era da bondade.
é só coração, para a era da rebeldia máxima. Aquela rebeldia onde eu não aceito imposições, onde eu vou existir a qualquer custo. Eu vou ser o que eu tenho que ser, eu vou ter que viver isso. Então, ser bom ou mal é uma imposição da era de Urano. E é uma imposição da mãe. Binah está fazendo isso também. Binah, ela é toda generosa, ela é toda boa. Mas ela obriga você a ser. Se você negou que o mal existe, que é o filho dela, né, que é o lado dela, você vai ter que reconhecer que ele existe. Mas você vai ter que aprender que ele não é só essa força que você domina. Então, ela impõe, porque ela é a única que pega algo grande chamado espírito, coloca dentro de uma forma, que é ele, dá livre-arbítrio e fala, vai viver a existência do que você precisa aprender. Então, ela é uma domadora de forças. Então, eu sei que vocês, vamos dizer assim, mas o que falta nessa era? Eu, pelo jeito, tenho muito da era pisciana. Porque eu gosto muito, não de regras, mas eu gosto de uma conduta. Eu acho que um ser humano, para viver uma sociedade, eu não me importo com a cor, as escolhas de ninguém. Eu acho fundamental que o ser humano tenha livre-arbítrio. É fundamental. A diferença é muito importante. Porque você aprende diferente. Isso também é legal. Ao aprender igual é maçante. Então, eu só acho que existem regras de condutas sociais. Isso é bonito. Por quê? Porque a regra de conduta social diz que eu respeito você. Ela também diz que eu te respeito, que eu te respeito, que eu respeito. Respeito é só isso. Entende? Não é muito, não é pedir muito. Então, a regra de conduta social, para mim conseguir conviver com você, eu tenho que te respeitar. E você também me deve isso. Então, é um dever mútuo de amor. Respeito é amor, gente. Eu acho muito que respeito é amor. Então, nisso, as barreiras e os véus terminam se caindo. Mas tem um detalhe. Um detalhe bonito para essa regra de conduta existir. Não é porque fulano ou beltrano fala sim para tudo que você tem que falar sim também. Sabe, existem leis hoje em dia que proíbem os pais de educar seus filhos. Isso para mim é um absurdo. Sabe, eu acho que um pai e uma mãe têm o direito e o dever de criar um filho para que ele não se torne um problema social. Grandes pais e grandes mães deixaram de ser grandes pais e grandes mães e deixaram de criar seus filhos e hoje eles são criaturas viciadas, criaturas mal orientadas, criaturas que têm decisões péssimas ao seu próprio respeito. Eles não se respeitam, não respeitam ninguém, que são criaturas vãs. Então, são criaturas que não têm nefeste, eu acho que nem que eu acho direito. Sabe? Então, estão plenamente animal. Mas eu olho para eles e falo, gente, quem errou? Os pais. A criação. Você dá um problema para a sociedade é muito feio. Porque você está se eximindo de resolver o problema que você criou. Filho é um problema seu. Então, o que Moisés fez foi basicamente isso. Ele pegou os filhos daquela época, criou regras de conduta, regras de moral, mesmo que o único pecado dele tenha sido bater na rocha. Ele bateu na rocha, então ele forçou a sabedoria. Ele botou uma regra de olho por olho, dente por dente, mas ele nos tirou da prisão do exílio do Egito. Então, esse exílio era o quê? A ignorância que a gente está vivendo hoje. Eu estou não agindo como Moisés, mas é bem parecido. Eu estou retirando vocês do exílio do mundo. Não, grande parte dos cabalistas estão fazendo a mesma coisa. A gente está tirando vocês do egoísmo do mundo. Por quê? Infelizmente, a energia de Aquário é essa. Ela é revoltada. Ela não é criativa. Ela é destrutiva. Então, eu sei que é muito difícil para vocês olhar para o signo de Aquário e falar, ele é lindo, maravilhoso. Não, ele não é. Ele é violeta. Só que o violeta dele queima até se tornar brando. Queima porque existe ignorância nas pessoas. Para mim já não queima, para vocês já não queima.
Mas para aquele que não sabe que a cor violeta não queima, vai queimar, certo? Então, nesse aspecto, vocês são criaturas que têm respeito. E isso é importante, respeitar o teu próximo. Respeitar, mas acima de tudo se respeitar. A pessoa que se respeita fatalmente vai respeitar o outro. Então, essa lei de Moisés, apesar de tudo, foi bem-vinda. Porque, lembrando, os 4 elementos, né? A águia, o touro, o leão, é uma pessoa só. Que também, por acaso, são vocês. O Messias é uma energia que cada um de nós vai despertando lentamente até atrair a maior. Então, a gente é enviado. À medida que a gente vai se lembrando de quem somos, à medida que a gente vai cultivando essa luz, reconhecendo ela e descendo ela para baixo, ela vai deixando de ser oculta para nós. Para os outros, nós ainda vamos bater nas outras pessoas. Mas com nossos pontos de vista, não é com as nossas mãos. Tá? É com os nossos pontos de vista, é com a nossa sabedoria, é com aquilo que a gente é. Então nós vamos, aos poucos, trazendo Deus oculto para dentro do mundo. Deus deixou bem claro quando um rabino chega para ele e discute. Um rabino passa pelo abismo das trevas e vê o Guerrena, né, que é o inferno, e fala assim: meu Deus, Deus criou isso. Quão profundo é o mal do meu pai. E passou longe, que Deus me livre daqui, né? Aí veio outro rabino, Rabino Pinchas, passou por ali e falou assim: nossa, quão grandioso é o poder do meu pai. E olhou em seguida, a luz se fez. Ele falou: quão maravilhoso não é o seu equilíbrio. Ou seja, quem enxerga da maneira das trevas, como a gente está enxergando, eu estou ensinando a vocês, assim, na vida, tudo é uma partilha. Os países, as cidades onde estão ocorrendo a maior demanda da era de aquário, eu vou chamar de era de aquário, porque é isso que ela é. Para vocês, ela não está sendo boa? Para mim. Então, está sendo porque vocês buscaram, certo? Então, pensa nas outras vidas, o que vocês já fizeram para estar aqui. Agora, pensa nas outras vidas, o que essas pessoas que estão vivendo lá na Coreia, que estão vivendo lá com o Trump e com as pessoas menos evoluídas. Menos evoluídas, então pensar assim. Então, assim, é de acordo com a necessidade, meus amores. Só que a gente tem que olhar da seguinte forma: por que nós merecemos e eles não? Porque é dada a cada um sua opinião. Então, em um determinado lugar tem mais corrupção, em outro determinado lugar tem mais isso, mais aquilo. Regra de conduta é muito importante. Então, é a conduta daquele país, às vezes, é a conduta daqueles povos. Mesmo assim, a gente não pode apontar o dedo. Mesmo assim, a gente não pode chegar e falar: tá feio. Mas a gente não pode se omitir. Se aquela criança foi mal educada, você fala: foi mal educada? Sim. Não faça como a sociedade que fala: ah, é o filho daquele, deixa eu sair de fininho. Não, você fala: não gostei. Aprenda a dizer: eu não gostei. Se você não permitir que a verdade continue sendo a verdade, a mentira vai se tornar a verdade. Que é exatamente o que causa a era de aquário vermelha e não violeta necessariamente. Então é o que causa essa aflição, esse desespero para a transformação, para mudar, para melhorar. Não se omita na sua opinião. Tiver que falar a verdade, falem a verdade. Não deixa que o outro simplesmente... mas peraí, mas você não pode falar isso de mim. Você não pode, eu vou te processar. Processa, filho. Não é bem assim que a lei funciona. O livre-arbítrio tem de um, tem do outro. É um conceito que abrange a humanidade. É um todo. Então, essa é a lei de Moisés. E é uma lei bem-vinda. Não é só aquela lei de eu vou te matar. Não. Jesus, no final, ele deu a lei do amor. Vou entender que ele realmente... Mas ele também criou essa lei. E hoje, na era de aquário, ela é mais bem-vinda. Porque é a era da mãe. E a mãe exige mais isso, olho por olho, dente por dente. Infelizmente. Não significa que você não tenha que pregar as duas. Que você não possa conciliar com a lei do amor. Porque é possível, já que a lei existe, a gente tem que utilizá-la. Mas é preciso também que vocês não percam a força, senão vocês apanham. Na sociedade, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão aos nervos.
Né? E assim, o fato delas estarem nervosas, eu peço a vocês uma coisa. Lá à frente vai aparecer as crianças, como vocês estão aqui hoje. Essas crianças pedindo socorro, pedindo ajuda. Então assim, vocês vão ficar nervosos. Vocês vão dizer, ah, meu Deus do céu, dá-me paciência. Mantenham a paciência, afinal de contas o sol é paciente. E ele ilumina a todos, independente dele ser um bichinho das trevas e da gente ser um bichinho da luz. Ele está ali e ilumina a todos. O poder e o dever de quem ensina é ser um sol. Iluminar a todos. Mas tal qual a pessoa, por exemplo, o sol me queima. E não é por maldade. Eu nunca tive um problema assim com a natureza, tipo falar assim, olha, hoje está quente, hoje está frio. Dificilmente vocês vão me ver falando isso. Eu não tenho esse problema com a natureza. Porque eu acho que a natureza, de repente, não pega um galho e dá na minha cara. Então eu não tenho que reclamar dela. Ela e eu somos uma coisa basicamente só enquanto eu existir aqui. Então existe um absoluto de consciência entre nós. Então o que eu posso tentar dizer a respeito desse o sol não me queima é porque eu conheço a luz. Então quanto mais vocês conhecerem a luz, menos os elementos te afetam. Menos o ser humano também pode deixar de afetar vocês com a energia ruim deles. Quanto mais luz você se torna, mais música você atrai. Então, é da natureza que vocês atraiam pessoas, situações, espíritos, que podem ser assim, Aida, pelo amor de Deus, tem que seguir um caminho reto, por que o diabo está perseguindo? Sabe? Eu falo assim, porque vocês acenderam. É da natureza da escuridão correr atrás da luz. Olha, o que pode acontecer com vocês aqui pra frente? Ansiedade. Uma ansiedade extrema. Comer muito. Entendeu? Comer muito. Sono. Pegar o livro e começar a dormir. Sono. Pegou o livro e está dormindo. Meu Deus do céu, eu não consigo ler, pai. Eu não consigo lhe decifrar, estou dormindo. Tá? É da natureza deles também pegar os 72 e colocar no cangote de vocês. É da natureza chegar alguém e falar, vamos para a festa hoje? E aí, vocês não vão hoje? Vamos para a festa? É da natureza de vocês alguém chegar também e o diabinho chegar aí, tá vendo? Não presta, não vale nada. Maus pensamentos, aqueles maus pensamentos. Ai, que vontade de estrangular. Ou seja, a gente já começou a subir a escada e já começou a descer porque está olhando o outro com outros olhos. Peraí. Então, assim, vai vir uma confusão na mente de vocês. É da natureza. E é da natureza também. Sabe, tem o alter ego e tem o ego diminutivo. Tem aquele que fica assim, não vou chegar lá mesmo. Por que eu fiz isso? Vou chegar lá mesmo. Então, assim, é da natureza vir uma legião em cima de vocês. Então, tudo que vier aí falar, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir fazer. Vocês não vão chegar lá. Vamos ver dia 7 se vocês não vão. Vamos testar no dia 7 se vocês não vão. Eu confio muito nesse putz, nesse meu pilar. Os partos do fim chamado da coisa. Eu confio muito na legião dos 72 que eu tenho aqui dentro. E pode não ser, mas essa casa aqui está em pé já. Eu penso que esse aqui está em pé. Entende? Eu me fiz, ninguém me fez. Os meus 26 mil anos, eu terminei. E eu quero levar mais comigo. Não vou levar você para o inferno, não se preocupe. Se for para o inferno vai ser bonito. Porque o meu é bonito. Até o meu diabo é lindo. Então, nesse aspecto, o que eu digo para vocês, não vai ser fácil. Esse um ano não vai ser fácil. E mesmo que chegue ao final do ano, vocês vão olhar para minha cara e falar, eu não sei nada. Falar melhor do que vocês imaginam, vocês sabem muito. Tá? Então, assim, nesse aspecto, eu tenho uma única certeza. Vocês vão sofrer, mas vão vencer. Essa batalha vai ser vencida. Alguém entendeu as eras? O que surgiu na era de Leão? Não, antes da era, você falou que ia dar uma paradinha, uma delícia, você não tinha A paradinha passou, mas vamos lá, vai. Vou deixar isso aqui pra gente explicar.
banheiro, tomar alguma coisa. Tem a paradinha. Vou lá dar uma paradinha. Eu falei, né? Ah, não, a nova Juliana não veio. Hoje tem exercício. Olha, vocês leram aquele bonitinho dos exercícios dos 7 chakras que chegou pra vocês? Qual o seu nome? Ótimo! Isso nós vamos. Eu quero dúvidas, eu quero tudo depois na hora de entrar. Sobre os 7 chakras, porque eu preciso que isso esteja bem. Porque senão dia 7 vai ter coisa. Eu preciso que isso esteja em ordem. Pode ser.